De um lado, São Tomé das Letras, mística, encantadora e histórica cidade, encravada nas serras de Minas Gerais, Brasil. Do outro, Machu Picchu, mística, encantadora e histórica cidade peruana, há muito abandonada pelo seu povo e que hoje em dia é conhecida como um dos lugares mais procurados por aventureiros e turistas místicos de todo o mundo. Entre elas, a Gruta do Carimbado, uma caverna que faz a ligação entre estas duas cidades. Opa! É? Não. Como assim? Isso mesmo. De acordo com algumas pessoas, entre esotéricas e também estudiosas sobre misticismo antigo, essa caverna já serviu como passagem de uma cidade a outra, bem como de abrigo e esconderijo para os antigos tribais. Mas antes vamos conhecer melhor a história de cada uma destas cidades. Machu Picchu é uma antiga cidade inca localizada no Peru, a cerca de 80 quilômetros de Cusco, na Cordilheira dos Andes. É considerada uma das maravilhas do mundo e um patrimônio mundial da Unesco desde 1983. Machu Picchu significa Velho Pico, na língua nativa Quechua. Segundo historiadores, Machu Picchu foi construída por volta de 1450, provavelmente como residência real ou um local sagrado para os líderes e nobres incas. Foi abandonada cerca de 100 anos depois, por volta da época da conquista espanhola. Não há evidências de que os conquistadores tenham atacado ou sequer chegado à cidadela no topo da montanha. Por isso, alguns sugerem que o abandono dos moradores ocorreu por causa de uma epidemia de varíola. Machu Picchu se estende por uma impressionante distância de 8 quilômetros, apresentando mais de 3.000 degraus de pedra que ligam seus muitos níveis diferentes. O local possui mais de 150 edifícios que variam desde banhos e casas até templos e santuários. E também está próximo de montanhas e outros elementos geográficos que os incas consideravam sagrados. O lugar é um exemplo notável da arquitetura e engenharia inca, que se adaptou harmoniosamente ao ambiente natural. Ele atrai centenas de milhares de visitantes todos os anos que se maravilham com o esplendor misterioso de uma das mais famosas obras-primas humanas do mundo. Bom, agora voltemos para o Brasil. São Tomé das Letras é uma cidade do sul de Minas Gerais, localizada na região da Serra da Mantiqueira, a 1.444 metros do nível do mar. É conhecida em muitos lugares como a Cidade das Pedras, por causa das suas construções e formações rochosas de quartzito. É famosa também por suas histórias e lendas diversas que a tornaram uma das principais cidades místicas do Brasil, que conta com cerca de 7.000 habitantes, segundo o censo de 2022. São Tomé das Letras tem origem em uma lenda sobre o suposto encontro de uma estátua de São Tomé em uma gruta por um escravo fugido no final do século XVIII. O escravo teria recebido uma carta de escrita perfeita, o que era impossível a um escravo analfabeto, entregue por um senhor de vestes brancas que o levou a conseguir sua alforria e a construção de uma igreja ao lado da gruta, onde hoje é o centro da cidade. A cidade se desenvolveu ao longo dos séculos XIX e XX, mas só se tornou um município independente em 1963. Durante esse período, foi palco de diversos acontecimentos históricos, como a Revolução de 1930, a Revolta dos Camponeses de 1957 e a ditadura militar de 1964. São Tomé das Letras é uma cidade que encanta e surpreende seus visitantes com sua beleza natural, sua riqueza cultural e sua atmosfera mágica. E hoje é um dos principais destinos turísticos no Brasil, especialmente por pessoas que buscam contato com a natureza, procuram melhorar sua espiritualidade e atualizar sua cultura. Bom, São Tomé das Letras
desperta o interesse de muitos místicos, pois eles acreditam que ela seja um dos 7 centros de energia do planeta, os chamados chakras. Essa crença atrai para o local pessoas de diversas correntes espiritualistas, científicas e alternativas, fazendo com que São Tomé seja chamada de a cidade mística. Quem a visita relata que sente uma vibração diferente e que, ao fechar os olhos, consegue enxergar uma luz intensa, que parece ser um portal. Alguns dizem ainda que escutam sons e até música, o que reforça a ideia de que na gruta existe uma passagem para outras dimensões. A Gruta do Carimbado é uma das atrações mais misteriosas e fascinantes de São Tomé das Letras. Trata-se de uma caverna de quartzito que possui vários túneis ramificados, alguns deles ainda inexplorados, reforçando a lenda mais famosa sobre a gruta é que ela teria uma ligação direta com as ruínas de Machu Picchu, no Peru, a cerca de 4.000 quilômetros de distância. A origem dessa lenda é incerta, mas alguns dizem que ela surgiu a partir de relatos de pessoas que entraram na gruta e sentiram uma forte energia, como se estivessem em contato com outra dimensão. Outros dizem que a lenda se baseia em uma suposta conexão entre os povos incas e os habitantes de São Tomé das Letras, que teriam trocado conhecimentos e culturas através da gruta, há cerca de 600 anos. Há ainda quem acredite que a gruta seja habitada por seres intraterrestres, que guardam os segredos da civilização perdida. O que você acha? Você sabia disso? Existem muitas lendas que afirmam a existência de civilizações que vivem dentro da Terra, também conhecidas como intraterrestres. Algumas dessas lendas são baseadas em mitos antigos, crenças religiosas, ensinamentos esotéricos ou especulações científicas. Há, por exemplo, a teoria da Terra Oca. Esta é a ideia de que a Terra não é uma esfera sólida, e sim que tem um interior oco, com um sol central e várias aberturas nos polos ou outros locais. Alguns proponentes dessa teoria acreditam que existam civilizações avançadas vivendo no interior da Terra, como Agartha e Shambhala. Essas civilizações são consideradas descendentes de raças antigas, como os Atlantes, Lemurianos ou Hiperbóreos. Há também a teoria dos mundos subterrâneos. Estes são os conceitos de reinos subterrâneos ou cidades que existem abaixo da superfície da Terra. Alguns desses mundos são baseados no folclore, na literatura ou na fantasia. Outros mundos subterrâneos são baseados em supostas evidências históricas ou arqueológicas, como a cidade subterrânea de Derinkuyu, na Turquia, a Cueva de los Tallos, no Equador, ou a Serra do Roncador, no Brasil. Há, por fim, as lendas vinculadas a seres não humanos. É a conexão UFO. Segundo essa hipótese, alguns OVNIs e alienígenas são, na verdade, seres intraterrestres, isto é, que se originam de dentro da Terra. Alguns ufólogos e testemunhas de abdução afirmam que se encontraram ou se comunicaram com esses seres que têm diferentes agendas e motivações. Alguns deles são considerados benevolentes e prestativos, como os pleiadianos, os arcturianos ou os venusianos. Outros são considerados malévolos e hostis, como os reptilianos, os greys ou os nórdicos. No entanto, não há prova científica ou empírica conclusiva para nenhuma dessas lendas, e elas permanecem controversas e especulativas. Os habitantes locais tratam a lenda com respeito e curiosidade, mas também com cautela. Muitos deles já entraram na gruta, só que nenhum deles conseguiu chegar ao fim ou encontrar o portal para Machu Picchu. Alguns relatam ter vivido experiências estranhas, como ver luzes, ouvir sons estranhos e sentir vibrações. Outros saíram de lá assustados, machucados ou até desorientados. Por isso, a entrada na gruta é proibida por questões de segurança. Porém,
alguns aventureiros ainda tentam desvendar seus mistérios. Assim como praticamente tudo o que cai no âmbito do misticismo, ainda não há nenhuma evidência científica ou histórica de que a gruta cruze mesmo o país para chegar ao Peru. A geologia e a geografia não sustentam essa hipótese, que parece mais fruto da imaginação e da fantasia. Mas, no entanto, isso não impede que a lenda continue sendo contada e admirada por muitos, que veem na gruta um símbolo da magia e da beleza de São Tomé das Letras. Se um dia for passear nessa região, não perca a oportunidade de ouvir as histórias locais e nem de conhecer o que puder da Gruta do Carimbado. São Tomé é linda, interessante, aconchegante e vale cada uma de suas letras. Obrigado por assistir. Até o nosso próximo encontro. Um grande abraço.